Oi, gente, uma ótima segunda-feira para você. Hoje, dia 1º de novembro, está no ar o programa Café Bom Dia. Aqui é o espaço onde você vai ficar bem informado com as principais notícias desta segunda-feira. Notícias aqui para você iniciar a sua segunda-feira de uma forma assim bem informado. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Bom Dia, então você é o nosso convidado, você pode participar aqui da nossa programação, deixando o seu comentário, fazendo perguntas, participando aqui conosco, né, Natan? Aqui do meu lado está o meu colega Natan Bretenbach, que também vai trazer outras informações e também comentar a respeito das notícias. Uma ótima segunda-feira, Natan. Boa segunda, Thay. Bom dia a quem está nos acompanhando. Vocês são nossos convidados a participarem aqui do programa, deixando nos comentários a cidade de onde estão nos acompanhando. É importante a participação de todos vocês para a gente fazer um programa de forma junta, né? Fazer um programa de uma forma coletiva, melhor dizendo. A gente tem bastante informação da área de segurança pública, uma baita operação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar de Minas Gerais, que apreendeu um farto armamento na madrugada de domingo e que os criminosos supostamente estariam preparando uma ação de novo cangaço lá no município de Minas Gerais, em um município do estado de Minas Gerais, e a gente traz mais informações sobre isso daqui a pouquinho, porque antes a gente inicia falando de vacinação, né, Taim? Exatamente, vamos reforçar aí a chamada, né, para a população fazer a vacina contra a Covid-19. Quem não fez ainda a segunda dose, corre lá na central de vacinação. E agora também todas as unidades básicas de saúde aqui do município estão vacinando até às 5 horas da tarde. Só a UBS do Progresso, que ela fica até às 7 horas da noite, estão aplicando a primeira e a segunda dose contra a Covid-19. Vamos então, Natan, às faixas etárias, as estratégias de vacinação nesta segunda-feira aqui para Erechim. Bom, então, com a primeira dose, podem se vacinar os adolescentes com 12 anos de idade completos ou mais. Os adultos também, né, de 18 anos ou mais, também já podem fazer a vacina contra a Covid-19, quem ainda não fez a primeira dose. Temos a vacina também da Pfizer-BioNTech para quem recebeu a primeira dose até o dia 13 de setembro. E temos a vacina também da AstraZeneca Fiocruz para quem fez a primeira dose até o dia 13 de setembro também. E para quem recebeu o imunizante da Coronavac, a orientação da Secretaria da Saúde é que a população siga aquilo que está escrito na carteira de vacinação. Nós temos também a vacinação da terceira dose, que é aquela dose de reforço para os profissionais da saúde, que já podem fazer essa terceira dose de reforço, e também para os idosos que têm 60 anos de idade, completos ou mais, e que já fizeram a primeira e a segunda dose. Depois de ter feito a primeira e a segunda dose, é necessário que tenha passado um intervalo de 6 meses. Aí esse idoso ele já pode fazer a terceira dose, que é a vacina de reforço. Lembramos então aqui os horários da central de vacinação. A central de vacinação funciona das 8 horas da manhã, de segunda a sábado, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde e não fecha ao meio-dia. E as unidades básicas de saúde é de segunda a sexta-feira até às 5 horas da tarde. Lembramos, quem vai fazer a vacina pela primeira vez é necessário levar a documentação, como a identidade, o CPF, o cartão do SUS e também, se tiver, a carteira de vacinação. Se não tiver, os profissionais da saúde, com os seus documentos, eles fazem o seu cadastro e já encaminham para fazer a vacinação, Natan. Certo. Eu vou pedir para o nosso pessoal da técnica colocar algumas imagens que impressionam pelo farto armamento bélico. Não é realmente um arsenal de guerra que a gente observou no estado de Minas Gerais neste fim de semana, uma baita apreensão numa das maiores operações relacionadas à organização criminosa chamada o Novo Cangaço. As polícias rodoviária federal, a PRF e militar de Minas Gerais, a PMMG, conseguiram neutralizar na madrugada deste domingo, dia 31 de outubro, a ação criminosa que visava atacar instituições financeiras. E isso foi lá na cidade de Varginha,
no sul de Minas, Varginha, melhor dizendo, no sul de Minas. Durante coletiva de imprensa, o tenente-coronel Rodolfo César Morotti Fernandes destacou que, a partir de informações de movimentações de quadrilhas de roubo a instituições financeiras na região, os policiais foram deslocados para a cidade de Varginha, iniciaram as buscas em sítios e chácaras por informações que levassem ao paradeiro dos integrantes dessas quadrilhas. Ele disse que no momento da abordagem eles foram recebidos a tiros, sendo necessário revidar a injusta agressão, destacou o comandante do BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Durante o confronto, 26 integrantes da organização criminosa que estavam fortemente armados foram atingidos. Eles chegaram a ser socorridos, mas vieram a óbito. Então, portanto, 26 suspeitos aí que entraram, na verdade, em confronto com os policiais, foram atingidos, foram mortos durante essa operação contra narcoterroristas. A operação contou com o apoio do Serviço de Inteligência e também grupos especializados das duas instituições. No local, vocês observam aí, foi encontrado um verdadeiro arsenal de guerra. A gente vê nas imagens fuzis, dá para ver mais ao fundo, explosivos, coletes à prova de balas, roupas camufladas, carregadores municiados, além de vários veículos roubados, uma metralhadora de uso exclusivo das Forças Armadas, uma carreta, inclusive, gente, preparada para a fuga, e também foram encontrados miguelites, que são aqueles objetos perfurantes feitos, né, com pregos retorcidos usados para furar os pneus das viaturas policiais. Ainda de acordo com o chefe de comunicação da PRF lá de Minas, o inspetor Aristides Júnior ressaltou que as duas instituições realizam constantes operações integradas e destacou a importância do serviço da inteligência na ação com base nas informações da inteligência. Os agrupamentos especializados das instituições foram mapeando as informações, o que evitou também que a ação dos criminosos acontecesse. Imagina o estrago que esses criminosos fariam lá no sul de Minas, e isso estava programado, tá aí, pessoal de casa. Na madrugada desta segunda-feira, já esse ataque a bancos, não é? Eles estavam com muitos galões ali, a gente observa, para justamente atacar, colocar fogo, queimar veículos, não é? Como é prática criminosa, prática costumeira dessas organizações criminosas fazer isso. Então, é um valor que representa isso, não apenas em bens, mas é um valor para a sociedade, não é? Porque quem ganha com isso é a sociedade, são os brasileiros com mais segurança, e não serão noticiadas essas tentativas, né? Essas agressões contra a sociedade, porque, e claro que não é a intenção das polícias comemorar morte, mas quando há um confronto, quando o serviço de inteligência está, não há espaço para criminalidade. E eu quero colocar aqui para vocês que estão nos acompanhando também, a conversa dos policiais rodoviários federais. A primeira que aparece é a PRF Miranda, não é? Silmara Miranda. Depois o chefe da Polícia Rodoviária Federal, chefe-geral, diretor-geral da PRF, e também o ministro da Justiça e Segurança Pública. E o recado deles é justamente aos brasileiros, a quem acompanham sempre as nossas notícias. Exatamente. Vamos acompanhar, então. Em operação conjunta com a Polícia Militar de Minas Gerais, neutralizou, na madrugada de hoje, uma ação criminosa que visava atacar instituições financeiras. Diretor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa operação e falar também o que foi encontrado nos locais onde estavam os criminosos. Essa operação é a premissa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é a integração. Esse trabalho em conjunto, a gente conseguiu apreender mais de 10 veículos, fuzis, granadas, coletes balísticos, uniformes falsos de policiais, capacete balístico, explosivos, enfim, fato material que seria utilizado em crimes por todo o Brasil. Então a gente acredita que foi uma operação de muito sucesso e se deu em razão da integração das forças de segurança. Ministro, gostaria que o senhor falasse da importância dessa operação para a segurança pública no país, que antecipou o crime. Exatamente. Trabalho de inteligência prévio, que resultou, inclusive, como bem disse o diretor, a apreensão de uma .50, uma capacidade de derrubar um avião,
veja a gravidade, veja a capacidade de fogo desses criminosos e veja o estrago que poderia ter sido feito caso essa operação não tivesse ocorrido. Reforço que no nosso governo, o governo federal tem um compromisso muito forte e muito sério no combate ao crime organizado no Brasil. Nós não toleraremos esse tipo de crime, esse tipo de criminoso solto em nosso país. Mais informações sobre essa operação e todos os trabalhos efetuados pela PRF ao longo da Operação Finados, vocês podem conferir nas nossas redes sociais oficiais. A gente já teve ataque a bancos aqui na nossa região, não foi só uma vez, não é? Então você imagina, eu vou pedir pro Patrick colocar, por favor, de novo essa foto que a gente tem aí, o policial segurando uma .50, gente. Essa arma aí capaz de derrubar até avião. Então você imagina o estrago que esses criminosos fariam lá no estado de Minas, e assim como também porque essa organização criminosa ela já foi identificada, ela tem atuação em todo o país, não é? Então e a gente tem um cuidado para não nomeá-la aqui, né? Até para a gente não propagandear essas organizações criminosas, essas facções que aterrorizam a nossa comunidade. Tá, então, informação para você, mais notícias a gente também tem em nossas redes sociais aqui do Grupo Bom Dia de Comunicação. Exatamente, e agora nós falamos sobre educação, porque a partir de hoje, Natan, quem nos acompanha, as aulas presenciais, elas voltam a ser obrigatórias aqui no Rio Grande do Sul. Essa medida, ela vale a partir desta segunda-feira e ela abrange todos os níveis de redes e também de ensino. O governo do estado do Rio Grande do Sul, ele tornou obrigatório, ainda na semana passada, o retorno das aulas presenciais de ensino em todo o estado. Essa iniciativa, ela vale para a educação básica, que abrange a área da educação infantil, fundamental e também do ensino médio. De acordo com a solicitação de retorno de todos os estudantes no regime presencial, ela também foi feita pelos representantes das redes municipais e particulares no Centro de Operações de Emergência em Saúde estadual, que conta com a presença de representantes da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul, do Conselho Estadual de Educação, da União dos Dirigentes Municipais de Educação e também do Sindicato de Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Olha só, além disso, em uma reunião com o Ministério Público foi pontuada a importância e também o compromisso para que todas as crianças e os jovens, eles voltem a frequentar a escola de maneira presencial, para mitigar os efeitos da pandemia na educação. Entre os argumentos, o fato de que muitos alunos não voltaram aos estudos e que o processo de ensino e aprendizagem é mais efetivo quando o estudante está presente na sala de aula, como apontam os estudos. O gabinete de crise decidiu, então, aprovar esse retorno presencial obrigatório na educação básica, desde que sejam garantidos os protocolos sanitários vigentes. Na avaliação da equipe de governo, tendo em vista a queda das taxas de contaminação e também hospitalares e o avanço da vacinação no Rio Grande do Sul, o momento, de acordo com eles, é propício para as aulas serem retomadas de forma presencial. Importante avanço, né, para que a gente tenha a educação em dia, assim como a economia, assim como a saúde. Exatamente. A gente está conseguindo organizar melhor isso. Tá, eu vou ler os comentários e depois você pode ler o pessoal que está curtindo aqui a nossa programação. A Maria Adelaide Ferenzi está mandando bom dia, uma ótima semana a todos. A Aliciane Fátima de Oliveira manda bom dia, ótima segunda-feira, que nossa semana seja abençoada. Ela está nos assistindo de Itatiba do Sul. Obrigado pela sua participação. O Sadi Borges chegando por aqui, mandando bom dia. De Maximiliano de Almeida, uma ótima segunda-feira a todos. A Ivone Fátima Cujava também manda um bom dia, uma ótima semana. E a gente tem o pessoal que está curtindo também essa live, né, Thay? Exatamente, temos muitas participações aqui conosco, né? Nós temos a participação da Noeli Regoso, da Wanda Nascimento, da Cleonice Marine, do Rogério Radai, temos a Mari Simonetti também participando aqui conosco, a Sueli Kaipers,
a Aliciane Fátima de Oliveira, também sempre ligadinha à nossa programação, Nair Pares, Fernandes e Gil Soares, a Maria Adelaide Ferrens, Roberto Jaime e também temos o Sadi Borges, né, lá de Maximiliano de Almeida. Antes, Natan, nós comentávamos em relação à volta das aulas presenciais, mas tem uma restrição, né? Foi obrigatório em todo o estado do Rio Grande do Sul a volta das aulas presenciais, mas aqueles estudantes que têm comorbidade, eles podem permanecer em casa no ensino remoto. Em casos de excepcionalidade, como condições médicas específicas e comorbidades, será autorizada a continuidade das atividades escolares dos estudantes em regime remoto. O detalhamento dessas exceções ele ainda está sendo debatido entre as equipes das Secretarias de Educação e Saúde e, posteriormente, elas vão ser publicadas no decreto. Nós temos a informação também aqui da 15ª Coordenadoria Regional de Educação de Erechim, né? E que a coordenadora afirma que a 15ª Coordenadoria Regional de Educação, a organização ela está mantida dentro dos protocolos vigentes e tem apenas 13 turmas que terão que fazer o revezamento, além das 51 que já faziam, com a previsão de retorno de todos, né? Ela também informa que cada estudante que possui um termo de responsabilidade de não retorno tem que entrar em contato com a escola na próxima semana, no caso, nesta semana, para entender como vai funcionar daí essa questão das aulas, né? Pois a partir do dia 8 do 11, no caso, a partir do dia 8 deste mês, será obrigatória a presença dos estudantes na escola, né? Exceto aqueles casos que têm atestado médico. Então é importante que agora os pais, os estudantes, eles entrem em contato com as escolas, porque são as escolas que terão essas respostas em relação ao retorno presencial das aulas, que agora, a partir de hoje, na verdade, a partir do dia 1º de novembro, passa então a ser obrigatório em todas as escolas aqui do Rio Grande do Sul. Certo. Vamos falar de oportunidades de emprego. A Rede Águia sempre traz novidades aqui para o pessoal de casa, para você se recolocar no mercado de trabalho. Vamos ver as oportunidades de emprego para esta semana. Atendente comercial, auxiliar de produção, atendente profissional de marketing que tenha câmera fotográfica, vendedor ou vendedora, auxiliar de açougue, auxiliar de sushiman, motorista categoria D, auxiliar montador, mecânico montador, representante comercial, vendedor externo, técnico agrícola ou agrônomo. A gente quer lembrar também que a Rede Águias presta apoio a você que é empresário. O pessoal monta todos os projetos, executam esses processos, além de oferecer serviços como marketing, publicidade, treinamentos em vendas, assessoria contábil, assessoria em cobrança extrajudicial, fotografia publicitária, pós-vendas, assessoria RH e gestão de pessoas. Rede Águias fica na Avenida 7 de Setembro, número 371, sala 3, em Erechim, atendendo você também pelo telefone 549-9998-4784. Siga também a Rede Águias lá no Instagram e no Facebook. Rede Águias, conectando pessoas e empresas. Olha só, fica aí a dica especial, né? Dica de ouro para você que procura uma oportunidade no mercado de trabalho ou também, né, às vezes conhece alguém que está desempregado e precisa aí dessa oportunidade. Bom, falando agora sobre a importância do passaporte vacinal, a informação que nós temos da Agência Brasil é que a Fundação Oswaldo Cruz, ela reiterou a importância do passaporte vacinal no boletim de observatório da Covid-19, que foi divulgado nesse fim de semana. E eles indicaram também a exigência da imunização contra a Covid-19 nos diversos ambientes de trabalho. O texto destaca que os benefícios da proteção coletiva, eles não são só para os trabalhadores, mas para as suas famílias, para as crianças, para os colegas de trabalho e também para toda a comunidade, né? Eles informam que o boletim, ele alerta que o relaxamento das medidas e também de distanciamento físico, ele tem aumentado e a concentração de ambientes em ambientes fechados e prevêem, né, que essa circulação, eles preveem que essa circulação ela tende a crescer ainda mais nos meses de novembro e também dezembro, com as festas que já estão se aproximando agora, né, no fim do ano. Eles analisaram que
A análise divulgada mostra que a pandemia ela continua em um quadro de estabilidade, de novos casos e também de óbitos. No período de 10 a 23 de outubro, o número de novos diagnósticos ele subiu 2,7% ao dia, enquanto o de óbitos caiu 0,1%. Em relação às internações, o boletim ele mostra que 25 estados eles estão fora da zona de alerta, com menos de 60% dos leitos de terapia intensiva ocupando o Sistema Único de Saúde. As únicas exceções são o Distrito Federal e o Espírito Santo, ambos com um percentual de 71%. Com a queda no número de internações, o número de leitos destinados ao tratamento de quadros de Covid-19, eles têm sido reduzido em todo o país. Mas é importante que a população continue se imunizando e se protegendo para que esse número ele continue caindo, Nathan. Certo. Agora a gente fala da TACA Agronegócios, né, Thay, que o pessoal sempre está nos atualizando em relação às novidades no ramo agrícola, né? Exatamente, para quem trabalha na agricultura, para quem sempre precisa desses insumos para continuar os trabalhos, da nossa dica super especial aqui do Bom Dia é da TACA Agronegócios, que é uma empresa completa nesse ramo agrícola. A TACA Agronegócios, ela oferece sementes de milho agroestes, tem também soja nidera, tem fertilizantes foliares, que é das marcas BS Agrociência e também da marca Santa Clara Agrociência. Tem adubos também da marca Ouro Fértil. Tem também, e além, claro, né, de fertilizantes e todas as linhas de inseticidas e também de fungicidas. Venha visitar a TACA Agronegócios para fazer ótimos negócios nesse ramo aí da agricultura. A TACA Agronegócios, ela fica na Rua Paraguai, número 39, no bairro Ipiranga, aqui em Erechim. Ou também você pode ligar na empresa para saber melhor em relação aos produtos, fazer as solicitações pelo telefone que aparece aí na sua tela, que é o 3712-5372. E aí você fica bem informado sobre todos esses produtos no ramo agrícola. Certo. Tá, e agora a gente fala para o pessoal em relação a algo que a gente precisa valorizar, né? O pessoal que é daqui, que trabalha no Bom Dia também. E o jornalista Salos Locke, aqui do Bom Dia, ele participou do Café Cultural no Sicredi Uniestados. O Salos apresentou os aspectos relacionados às atrocidades cometidas pelos nazistas. É um tema que, inclusive, é tema de livro dele, não é? Ele estuda bastante sobre isso, tem conhecimento. E ele falou e deu essa palestra para os colaboradores, então falando sobre o cenário durante a Segunda Guerra Mundial, lembrando o período de 1939 a 1945. Exatamente. Olha só, e falando também do Grupo Bom Dia, né, como tu comentaste, a partir de hoje vai iniciar aqui na TV Bom Dia uma série de reportagens destacando, uma série histórica, na verdade, né, destacando sobre as ferrovias do Alto Uruguai Gaúcho. Quem vai fazer vai ser a repórter Andressa Tomás, inicia hoje, dia 1º, essa série de reportagens, e ela foi gravada nos municípios de Marcelino Ramos, de Viadutos, Gaurama, Erechim e também Estação. Um trabalho aí com muita dedicação da repórter Andressa Tomás e que você vai conferir hoje a primeira série em que vai contar aí toda a história das ferrovias aqui do Alto Uruguai. Ela conversou com muita gente, muitos representantes aqui da nossa região, moradores, e é uma série assim muito completa, né, pra gente ficar mais perto da nossa terra, da nossa cultura, e eu convido você a assistir a partir de hoje aqui na TV Bom Dia, porque vale a pena conferir um trabalho excepcional que roda a partir de hoje aqui na TV Bom Dia. Sabe que fim de semana tá no Jornal Impresso também uma baita história, um belo trabalho da colega, né? A TV Bom Dia então exibe a série histórica de reportagens sobre as ferrovias aqui na região do Alto Uruguai. Eu li durante o fim de semana as motivações dela, né? Para entender um pouquinho quais foram as motivações, o que levou ela a pensar sobre esse assunto. E é interessante, tá, a gente ver que, como ela disse mesmo, é um resgate histórico de extrema relevância para a nossa região, tendo em vista que a gente tem trilhos ainda em praticamente todos os municípios.
Mas em alguns desses, né, que ela vai fazer a série de reportagens, não há um interesse por parte dos políticos em relação à manutenção dessas ferrovias, enquanto em outros há uma existência de carinho da comunidade para zelar por isso, investindo com o próprio dinheiro das pessoas que compõem a comunidade para que sejam mantidas essas estruturas antigas, não é? A gente vê revitalizações, enfim. Então, lembrando que já tem um teaser sobre essa série bem bacana no Facebook, mas lembrando, né? Hoje, segunda-feira, inicia falando sobre a estação de Marcelino Ramos. Pô, um ponto turístico muito bacana aqui da nossa região, que muitas pessoas vêm de outros estados para conferir as belezas da nossa região. Aí, na terça-feira, é feriado, mas a gente tem também reportagem falando sobre a estação lá de Viadutos. Dia 3, da estação de Gaurama. Dia 4, estação de Erechim. E também no dia 4, a estação Getúlio Vargas. E a estação fazendo, então, aí, são 3, 4, 5, 6 reportagens. Isso, 3, 4, 5, são 6 reportagens, na verdade, são 5, são 6 municípios, 5 reportagens, porque Getúlio Vargas e a estação, a gente vai ter um tempo mais curto, na verdade, entre o município de Estação, que tem uma história um pouquinho diferente, uma perspectiva do executivo um pouco diferente em relação a isso. Mas é interessante, né? Parabenizando também aqui o trabalho da Andressa. Exatamente, agora falando de região, nós temos uma informação que o Hospital São Roque, lá de Getúlio Vargas, ele recebeu as pessoas de Mariano Mouro. Nós temos uma foto, inclusive, para mostrar para você, porque na semana passada esteve visitando esse hospital, o Hospital São Roque de Getúlio Vargas, na última quinta-feira, dia 21, a secretária da Saúde, a Suzimara José Luiz. E nessa oportunidade, nessa visita, elas se reuniram com o diretor operacional do hospital, o Carlos Santolin, e trataram assuntos relacionados à melhoria nos atendimentos aos pacientes de Mariano Mouro. Nessa oportunidade foi apresentada a estrutura oferecida pelo Hospital São Roque, que há poucos dias o Centro de Diagnóstico por Imagem do hospital, ele recebeu mais um aparelho de tomografia computadorizada, que chega para otimizar ainda mais o cuidado com o paciente e também para agilizar os atendimentos. Com o objetivo de melhorar os atendimentos encaminhados a esta instituição, esta visita ela também atende os pedidos da população marianense, pois os convênios firmados com o hospital, eles serão ampliados, sempre pensando no bem-estar dos pacientes. Olha só que bacana, que legal nós podermos dar essa notícia tão positiva, né, em relação ao melhoramento dos atendimentos das pessoas de Mariano Mouro que vão se consultar nesse hospital ali de Getúlio Vargas, né? Você conferiu esse momento, então, da visita da secretária em que foram tratados em relação a esses assuntos para também ampliar os convênios, né, para que a população possa se consultar melhor e ter aí muito mais qualidade de vida e bem-estar. Certo, vamos falar da Comercial Agrícola Impasa, uma empresa que tem tudo que você busca no ramo agrícola. Venha conhecer a nossa loja e confira as nossas novidades e promoções. Na Impasa você encontra sementes, insumos de milho, soja, trigo, além de rações e núcleos para gado de leite de corte, fertilizantes, adubos e todas as linhas de inseticidas, também de fungicidas. Amigo do campo e da cidade, venha nos visitar e aproveite para fazer ótimos negócios. Comercial Agrícola Impasa, na Avenida Santo Dal Bosco, 765, em Erechim. Olha só, e agora vamos falar da previsão do tempo, né? Vamos ver como fica o tempo nesta segunda-feira, amanhã também, feriados, dia 2, para você conferir, sair de casa aí bem prevenido. Bom, quer aproveitar, né? A previsão aqui para Erechim, Natan, e quem nos acompanha, é que essa segunda-feira tenha o predomínio do sol apenas, com pouca variação de nuvens, mínima de 14 graus, máxima de 28. Hoje, em Erechim e na região, não há previsão de chuva, de acordo com a SOMAR Meteorologia, e a umidade do ar ela fica um pouco mais baixa, em torno de 37%. Amanhã, terça-feira, dia 2, a previsão é de sol, mas alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas.
A chuva não é considerada uma chuva volumosa, pode ser que nem venha aqui para a nossa região. É uma chuva de 6 milímetros, mínima de 15 graus, a máxima de 28 e a umidade do ar ela continua baixa em torno de 36%. A chuva um pouco mais volumosa ela vai ser na quarta-feira, em que marca o indicativo na Somário Meteorologia de 16 milímetros. Então amanhã pode ser que tenha um pouco mais de nuvens, né? Até pode dar alguma chuva mal distribuída, mas previsão de chuva nós temos mesmo para a quarta-feira, em que pode chover ali 16 milímetros, Natan. Agradecendo a presença e participação do Fabiano Cleuzagatti, nos mandando bom dia. Cleonice Marini manda bom dia. Abençoada segunda-feira a todos. Sou de Campinas do Sul. Também tem informação da Kelly Centenário Jacomel, seu comentário, bom dia, equipe, um ótimo início de novembro a todos. A Marinês Câmara manda bom dia, uma boa semana a todos. Elone L. Volandi mandando bom dia, uma boa semana para todos nós. A Josiane também está mandando seu bom dia, um ótimo mês de novembro. Obrigado a todos vocês. A você que ainda está nos acompanhando aqui, fique aqui, gente. Aqui vocês ficam bem informados, né? Fiquem bem informados. Fica feio, né? Que vocês ficam bem informados com a gente. Tem mais notícias, né, Thay? A gente esteve falando também e esteve no fim de semana sobre a Operação Finados realizada em todo o país. E como alguns pensam aquilo que a gente havia dito em relação à operação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e a PRF, Polícia Rodoviária Federal, muita gente pensa, mas o que a PRF está fazendo lá? A PRF não é só de rodovia, aí que o pessoal se engana. A Polícia Rodoviária Federal tem os seus grupos de atuação em todo o país e fazem parte dessa operação, faz parte da Operação Finados, que acontece em todo o país, e não é só a Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, inclusive, também está fiscalizando as nossas rodovias aqui da região do Alto Uruguai. Não é? A gente tem todas essas ações que contemplam também de fiscalização de trânsito. Então, eu espero que nesse balanço da Operação Finados a gente reduza o número de mortes em relação aos últimos anos, não é? Porque é importante a gente cuidar da nossa vida, não há tempo para você sair, e aí fica o nosso recado também, já agradecendo a presença de todos, participação, para que você cuide, se você for pegar a estrada, se você for de carona com alguém, conheça essa pessoa antes de entrar no veículo, saiba se ela vai beber ou não é? Antes de dirigir, para que você não dependa apenas dela para voltar. Volte com segurança, dirija com cuidado, não é? Esse é o nosso desejo para esse Finados, não é? Que a gente não precisa de morte no trânsito, a gente precisa, claro, de apreensões, a gente precisa proteger a sociedade, a gente precisa ver isso na prática, essas ações de prevenção como tivemos aqui, que seria com certeza uma tragédia muito grande, que teria uma repercussão nacional, e assim teve essa repercussão nacional, mas no sentido de prevenção, sem que durante esse confronto que deixou 26 mortos desses narcoterroristas, nenhum policial militar e nenhum policial rodoviário federal ficou ferido nessa operação, e nenhum cidadão de bem, é o que a gente agradece também. E a você que esteve nos acompanhando, nosso muito obrigado. Amanhã a gente não está aqui, mas novamente na quarta-feira, nesse mesmo horário, aqui no Café Bom Dia Time. Um bom feriado, até quarta. Exatamente, né? A você que participou aqui da nossa programação, nosso muito obrigada. Um abraço para Josiane, para Eluane, para Marinês e para Kelly Centenário também, que estão aqui ligadas em nossa programação. Nós nos vemos então na quarta-feira com mais informações, mais Café Bom Dia para você, e convidamos você a acompanhar toda a programação do Bom Dia, que ao longo do dia você confere todas as atualizações. Uma excelente segunda-feira para você e até lá.